daqueles que estão ocupados em postos de trabalho, estão ocupados e não estão com Covid, por exemplo, não estão afastados, né? Então, realmente ativos nessa conversa. Mas só tem um detalhe, tem um outro paper que eu vi, de duas pessoas chamadas Dingle e Neyman, foi feito um paper aí, um estudo em 2020, é um estudo americano, mas que faz aí uma leitura global, inclusive do Brasil, e para o Brasil esse estudo aponta que existe o potencial de 25% da força de trabalho aí ocupada e não afastada, podendo trabalhar de casa. Então é pouco ainda, né? Embora esse número ao longo da pandemia aí esteja caindo, né? Porque as pessoas estão voltando aos poucos ao trabalho e aí tem as crises, né? As ondas que a gente está falando e aí volta para casa de novo, vai trabalhar, volta para casa, escolas é a mesma coisa, etc. Então isso é um dado relevante. Em março, há pouco mais aí quase aí 2 meses, né? Março, abril, maio, a gente está aí falando 2 meses, houve um recorde mundial de tráfego no nosso ponto de troca de dados, né? De internet, que é o nosso caso aqui é o IX Brasil. A gente chegou a 16 terabytes por segundo de tráfego. E se a gente fizer uma medição em março, olhando para os dados aí de março de 2019, isso representa um 60% de aumento desse tráfego. Então, e o nosso IX Brasil é o maior IX do mundo, tá? Na verdade, a gente perde para o IX da Equinix, que na verdade tem data centers em vários países, né? Mas falando de uma única região, nós somos o maior IX, o Brasil tem o maior IX do mundo, né? Então é muita coisa. 8,8 mil sistemas autônomos foram alocados no Brasil, né? Frente a um aumento aí de 1,37 a 1.370 ASNs que crescimento, né, desde 2019. Lembrando que, obviamente, a Ground Telecom faz toda a consultoria, eu estou bem informado com o Paulo e com o Volpe, com o João Marco aqui. Eu sei que o pessoal deve estar trabalhando bem forte para dar consultoria para alocação de ASNs aí nesses últimos tempos aí. A gente está falando aí que em agosto de 2020, os PPPs, né, os provedores, pequenos provedores de pequeno porte, né, os provedores de pequeno porte no Brasil, representam aí 35% de toda a base de assinantes de contratos de prestação de serviço de acesso no Brasil. São 12 milhões no momento, são dados da Anatel. E, finalmente, para a gente contextualizar aqui, a gente está falando aí hoje em 240,6 milhões de celulares no Brasil, isso aí registrado pela Anatel em março desse ano. Então, a gente está falando de mais celulares do que gente hoje no Brasil, né? A gente está falando de quase 13% a mais de celulares do que pessoas, né? Considerando aí 112,9% a cada 100 habitantes. Então, esse é o contexto, pessoal. O que está acontecendo, então, para a gente aí, que somos ISPs e provedores de soluções para esse mundo aí de internet? Realmente é uma explosão e os próximos 25 anos da internet não vão ser brincadeira, tem muita coisa vindo por aí. Então, é isso que a gente está falando para vocês hoje. Esse é o contexto. Tem uma série de impactos, desafios e oportunidades para esse mercado. Então, qual que é a agenda que a gente preparou para hoje? Então, a gente vai entrar um pouco mais em 3 ou 4 tendências e desafios para o mercado de provedores, né, para vocês, basicamente falando. Então, a gente estava falando aí, a gente vai entender quais são as soluções que, nesse caso, eu representando a Houston, posso trazer para vocês em conjunto com o pessoal da JMC e com a Ground, né? E aí a gente vai falar rapidamente também sobre oportunidades para vocês. Então, basicamente, eu traduzo oportunidades em
em serviços de valor adicionado ou agregado. O A a gente pode discutir mais para frente o que significa. Os tais SVAs, né? Que é tudo que os ISPs mais querem discutir hoje, né? Como que esses ISPs, vocês ISPs, podem tirar novas receitas, né? E a gente falava lá atrás um termo que eu sinceramente acho que a gente está usando pouco, mas talvez vocês usem no dia a dia de vocês, que é o tema ARPU, né? Que é a receita média que eu posso extrair de um assinante de serviços de internet. Então, quanto mais serviços eu puder ofertar para esse mesmo assinante, que simplesmente não vai ficar somente com cada um de vocês na questão de acesso, não é propriamente de conexão, simplesmente falando, se a gente puder, tiver um portfólio mais amplo de serviços, isso vai realmente trazer uma receita incremental importantíssima para todos nós, né? Então, é isso que a gente vai falar um pouco sobre esses SVAs, quais são as oportunidades que estão na mesa. Nesse caso, eu acabei listando oportunidades que a Houston pode, junto com esse grupo que está aqui, pode ofertar, pode entregar para vocês, né? E aí, mais por fim, aí, a gente vamos tentar, vamos ver como é que anda aí a carruagem. Vamos deixar aí aberto para perguntas e respostas, né? Eu sei também que nós temos vocês podem acessar o chat, né? Eu não vou conseguir olhar o chat o tempo inteiro, né? Eu estou aqui focado em passar a mensagem para vocês, mas sintam-se à vontade de colocar as perguntas, comentários no chat, ele está aberto para vocês. E de vez em quando eu vou tentar lembrar de parar um pouco aqui, dar uma respirada, tomar um gole de água aqui. Então, aí eu paro um pouco, leio se tem alguma coisa de vocês e a gente pode seguir, pode ir dosando também a apresentação. Então, é isso que tem para hoje, pessoal. Tudo bem? Se vocês quiserem colocar um sinal aí de joinha, alguma coisa, só para ver como é que vocês estão aí, ou eventualmente vai que tem algum assunto aqui que... Então, estou vendo o João Marco falando joinha aqui. Qualquer coisa, de repente, que a gente não falar aqui, a gente pode até encaixar aqui na conversa. Tem perguntas e tal. Então, a coisa pode também ser ajustada ao longo do tempo aqui. Então, estou vendo a Alice, o Michel Garra também, perdão, o Michel da Garra Telecom. Estou vendo o pessoal dando o joinha aqui, obrigado. Então, estou vendo que vocês estão... Está tudo certo para a gente seguir aqui. Legal? Então, vamos lá. Então, vou passar aqui. Bacana. Então, o primeiro grande assunto que a gente vai falar em termos de tendências e desafios, né? E eu não tenho a pretensão de falar sobre esses assuntos como sendo grandes novidades para vocês, né? Imagino que é o dia a dia de vocês. Vocês devem estar discutindo esses assuntos. Espero que vocês estejam discutindo esses assuntos. E por isso que eu sempre me coloco de maneira bastante humilde aqui, né? Eu estou aqui para discutir com vocês e como que esses grandes assuntos, essas grandes tendências estão impactando na operação e na capacidade de vocês ofertarem serviços com qualidade, né, e com disponibilidade. Ninguém quer aqui ficar aí recebendo alguma indisponibilidade, cai um POP, cai alguma coisa, e aí tem toda aquela avalanche de reclamações ou de comentários dizendo que a prestação de serviço de cada um de nós não está boa. Então, a gente não quer isso, muito pelo contrário, a gente quer realmente se destacar pela excelência na prestação de serviços, né? E aí, através disso aí, a gente ganha fôlego para expandir o nosso portfólio de serviços e realmente chegar a novas receitas. Primeiro assunto, não tem mais IPv4, não tem mais ranges, né? Não tem mais grupos aí de IPs, blocos IP que a gente fala, né? Disponíveis para serem compartilhados ou cedidos para cada um de nós.
então simplesmente não existe, temos que lidar com essa situação. Temos aqui só um pouco de informação, né? A gente tem aqui as regiões de registro de internet. A que corresponde a gente no Brasil é a LACNIC, né? Então, se a gente pegar o azulzinho aqui, está meio pequeno, eu posso falar posso falar aqui para vocês, mas na verdade esse azul aqui, a gente pode dizer que o ano passado realmente o negócio acabou, né? Está aqui no zero, aqui no azulzinho. Então é isso que aconteceu, pessoal. E aí teve toda uma evolução da internet. Então, desde a década de 80, começo da década de 80, que as RFCs foram sendo escritas para que a internet funcione da maneira que a gente vê hoje, né? Então, o IPv4 está aqui, foi estabelecido o padrão aqui. Aí no mundo, em 89, teve a internet comercial, e no Brasil, em 95, que nem eu comentei. E assim a coisa foi propagando. E aí lá em algum momento, aqui antes de 2000, né, na década de 90, se propôs o IPv6. Aí o pessoal fala, pô, legal, então o IPv6 vem aí para já resolver esse assunto, tal. A gente vai ter uma escala maior aí de endereçamento IP, muito bem, legal. Estamos em 2021 e ainda estamos falando aí de 44,4% de adoção de IPv6 nos Estados Unidos, e no Brasil não tá, perante o mundo a gente não está mal, mas a gente está falando aí de nem 40% de adoção, né? Tem muito chão pela frente, estamos em 2021, tá certo? Então, é isso que os números mostram. Aqui, a fonte que eu usei aqui foi o próprio Google, tem gente que fala que o Google e outras empresas meio que são donas da internet, a gente tem essa percepção, mas não vem ao caso aqui essas discussões polêmicas, mas a fonte aqui é uma fonte importante para a gente acompanhar esses dados, né? Muito bem. E aí a gente entra aqui, por que a adoção não está maior? Por que não está mais de 50% nem nos Estados Unidos? Porque existem uma série de desafios que certamente vocês estão vivenciando e que a gente tem aí algumas soluções para trabalhar e fazer algumas estratégias para sair do outro lado com o que a gente faz com isso, né? Então, os custos estão altos, né? Não sei vocês, mas pelo menos as empresas com quem eu converso, não está muito claro quais são os benefícios de curto prazo, a não ser que não tem o IPv4, mas como tem o CGNAT, como tem o NAT, que foi aí proposto aí em algum momento em 94, né? Tem aí as soluções que podem ainda dar sobrevida ao IPv4, né? Vai falar sobre isso. Compatibilidade de endpoints, nem todos os endpoints têm o dual stack, o stack IPv4 e o stack IPv6. E para que o endpoint, o CPEzinho lá na ponta, tenha esse dual stack, ele vai custar um pouquinho mais, né? Então vamos entender como isso está acontecendo, embora a curva de custos esteja caindo. E tem também, eu entendo, o próprio aprendizado, né? A própria saber fazer IPv6. E, obviamente, tem aí custos de banda que também estão impactando essa discussão. Então, esse é o cenário, essa é a tendência que nós estamos vivendo hoje. Então, a gente vai falar depois sobre as soluções, como é que isso vai poder ser trabalhado. Legal? Então, esse é um grande tópico. Vamos partir para o próximo aqui. Estou tentando acompanhar aqui se tem alguma... Tem uma pergunta aqui. No final, haverá algum tipo de certificado desse treinamento? A gente pode... Eu acho que não, né, pessoal? É questão do certificado. Isso é um Mas webinar, né? Uma apresentação, fica... Isso. Tá. Mas o pessoal vai ter isso é interessante, né? Eu posso falar que a gente vai passar a gravação para o pessoal? Pode Agora, apresentar sim. a gravação e, inclusive, se quiser a apresentação também, em PDF. Isso. Perfeito. Eu também não tenho, do meu lado, certamente não tem nenhum problema de passar essa apresentação aqui para vocês. Muito bem.
Voltando aqui, então, a segunda tendência, barra desafio, barra oportunidade que nós temos, aí, essas duas siglas aí que a gente tá se acostumando já a escutar. 5G e o Wi-Fi 6. Mas calma aí, eu sou uma operadora, um ISP, que fez investimento em fibra. Eu tenho as antenas aí que o pessoal da Ground Telecom também fornece. Como é que vai ficar esse jogo aí? Olha, a mensagem aqui é o seguinte: o jogo vai mudar, né? Com esses caras aqui, o jogo vai mudar. E eu tô com uma visão otimista aqui para vocês, né? Eu acho que com a extensão dos métodos, da possibilidade de crescer acesso, todo o resto vai vir como consequência. Então, se eu tenho um acesso pelo ar, né, por rádio, né, tanto o 5G como o Wi-Fi são tecnologias de rádio, né, de celular ou sem fio, vamos falar assim, certamente vai impactar, com esse crescimento, com essa nova abordagem, né, vai impactar no backhaul desse negócio, né, na última milha. Eu vou ter que entregar mais acesso, vou ter que crescer a minha infraestrutura, eu como ISP, crescer a infraestrutura para atender essa demanda que vai crescer rapidamente. Isso é a expectativa. Um pouco aí de datas, né? A gente está vendo aí. Então, a Anatel, também em março desse ano, divulgou aí o edital para 5G, e está meio nebuloso, tem umas conversas aí de como que o chinês briga com o americano, com o escandinavo, né? Então, tem toda uma... realmente não vou entrar nesse mérito, mas existe isso, é uma nova guerra geopolítica que se estabelece, né? Então, não é mais a Guerra Fria lá, Rússia e Estados Unidos, é uma guerra de tecnologia, super interessante. E aí os chineses estão vindo com tudo, a Nokia, todo mundo aí está realmente super atento a essa conjuntura que está afetando a esfera política, geopolítica mundial aí, né, nesse contexto. Então vamos lá. No Brasil, a gente está falando de uma promessa de começar a ofertar, isso a Anatel falando, né? O 5G nas capitais, incluindo o Distrito Federal, que não é uma capital, até julho do ano que vem. Tá? Então, bem no meio bem aí na questão da eleição do ano que vem, que vai ser bastante complexo aí o cenário, né? Aí e ainda vai ter que ter o leilão, né, para as concessões aí, frequências, etc. Pois bem, e assim vai até a gente chegar à implantação aí de 5G em municípios de mais de por volta de 100 mil habitantes até julho de 27. Quer dizer, isso aí vai rolar muito ainda, e mesmo porque eu não estou garantindo que, mesmo nas capitais, eu vou ter uma cobertura 100% do 5G até o ano que vem. Isso é só o começo da conversa. Então, a gente vai conviver muito tempo ainda com o 4G e o 5G ao mesmo tempo. E é toda a discussão dos celulares e tal. Então, hoje é muito caro ter um aparelho celular 5G no Brasil. É quase um celular premium, né? Então, esse é o cenário de datas. O 5G, como já foi falado aqui, vai complementar a área de cobertura, então vem para somar e não para degradar ou canibalizar o acesso que tem hoje, que eu falei lá atrás, que está crescendo abruptamente, inclusive pelo contexto da pandemia, né? E aí vai existir um maior volume de conexões. Então, quer dizer, as operadoras, os ISPs têm que estar preparados para essa nova demanda, entender os investimentos, entender os serviços e para realmente para aproveitar esse crescimento que vai ser certamente receita para todos nós, né? Então, de fato, do lado do desafio aqui, né? Então, é sempre essa mesma questão, o acesso, o atendimento a essa demanda com qualidade, né? E eu já falei aqui, investimento em data center, redes fixas, fibra ótica, deu aqui alguma coisa, antenas,
e etc. Esse é o contexto do 5G. Vamos falar um pouco agora do Wi-Fi 6, né? Então, o Wi-Fi 6, ou a gente também está falando do Wi-Fi 6E, E de Enhanced, né? Melhorado. Mas eu não vou entrar muito no mérito aqui da tecnologia em si. O padrão adotado, o nome do padrão é I3E82.11ax. O anterior, que é o que a gente chama hoje em dia Wi-Fi 5, é o 802.11ac, né? Então, o Wi-Fi 6, qual a promessa dele? Então, só alegria, né? É 37% mais veloz que a outra geração, né? Com capacidade de transferência 4 vezes maior em ambientes densos. Então, qual que é assim, as grandes queixas de quem hoje vai aí para acho que ninguém vai para um lugar fechado com muita gente junto, né? Para acessar um Wi-Fi, tipo um escritório, tipo um aeroporto. Esses ambientes estão muito diferentes hoje em dia, mas tudo bem. Certamente a gente vai voltar a ter aí ambientes com mais gente aí ao longo quando a gente começar a controlar melhor a pandemia, mas tudo bem, isso é outra conversa. A questão toda é o seguinte, o Wi-Fi 6 ele vai lidar com esse problema de ambientes muito densos. Para eu lidar com ambientes muito densos nas tecnologias atuais, né, que é o Wi-Fi 5 para baixo, eu vou precisar colocar muito access point, vou ter que lidar muito com essa questão dos ambientes densos, né? E além disso, sempre uma demanda de de melhorar, abaixar o consumo dos devices, né? Porque isso consome a energia. E também a questão de melhorar o alcance quando eu tenho barreiras, principalmente vidro. Vidro é um grande ofensor a essas tecnologias. Outro ponto importante, o Wi-Fi 6 ele vai ajudar o Wi-Fi 5 nos ambientes realmente de muita gente, né? Então ele também não vai ganhar, não vai ter uma guerra entre 5G e o Wi-Fi 6, eles vão se complementar. Ou fazendo o offload desse escoamento de tráfego, né? Ou também fazendo complementando o acesso com o 5G. E, obviamente, o 6G vai estar ligado num roteador, que vai ter uma última milha, que vai ter um POP, que vai ter toda a infraestrutura de acesso em fibra, por exemplo, né? Então, esse é o cenário 5G e Wi-Fi 6. Vamos seguir aqui, que eu já estou vendo que eu estou falando demais aqui, mas vamos que vamos. Então, seguindo aqui, olhando aqui nas perguntas. Legal. Então, aqui temos o terceiro assunto, muito relevante para todos nós, que é o assunto de tudo aquilo que tem a ver com LGPD, não, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, primeiro, a grande mensagem aqui é o seguinte, a LGPD é para todos e também para você, né? Não tem como escapar dessa realidade. A realidade é que vocês, ISPs, armazenam à torta e à direito, porque porque tem um ponto importante da LGPD, né? Você pode sim armazenar dados sensíveis, dados que podem identificar pessoas, né? Os PIIs, Personally Identifiable Information, né, em inglês. Esses PIIs eles vão ser armazenados. Isso é ok, pessoal, porque vocês têm um interesse legítimo de ter essa informação dos clientes, e além do mais, também parte da própria lei, né, exigir que qualquer empresário, qualquer empresa faça o registro de tudo que está sendo feito, né? Todas as atividades devem ser registradas de alguma forma, né? E se alguém fizer pedir algum órgão governamental, alguma instituição de governo pedir essa informação, a gente também é obrigado a ceder, né? Então, assim, esse é o cenário claro. Então, existe um armazenamento de informações pessoais, inclusive de billing. Esse é um dado super sensível. Vocês têm a informação de contas
informações financeiras dos clientes, então isso não tem como fugir. E então isso é um fato, né? E o que está acontecendo também? Na LGPD, nesse contexto de LGPD, nós lidamos com tratativas multidisciplinares, né? Então a gente está falando aqui para um público técnico, eventualmente, ou para um público aí do pessoal operacional, eu preciso juntar o pessoal jurídico com o pessoal técnico. E como é que eu faço isso, né? A lei obriga a presença de um Data Privacy Officer, né? Uma pessoa responsável, e essa pessoa pode ser externa também, pode ser um consultor, ou pode ser alguém contratado especialmente para isso dentro da empresa, mas de qualquer forma eu preciso ter um responsável por responder questões de proteção de dados, tá bom? Então isso é importante notar, que existe toda uma governança que deve ser implantada dentro das empresas, qualquer que seja, incluindo vocês. Eu deveria ter também o controlador, a função de controlador, que toma decisões sobre o tratamento de dados, e o operador. O operador é o cara técnico que está lá na linha de frente da operação, que aperta o botão, e aí realiza o tratamento, gera o relatório, explica o que está acontecendo, teve aí um ataque, mostra de onde veio essa ameaça, qual é essa ameaça, quais foram os dados impactados, e tudo isso vai ser feito através desse operador, através das ferramentas, que a gente vai falar mais daqui para frente. Também tem outra informação relevante aqui, o OSP tem o dever legal de armazenar o IP de cada cliente, dentro das sessões que estão sendo trafegadas, e não tem essa conversa do tipo, o IP é dinâmico, então eu não consigo identificar o cliente. Claro que você consegue, porque você tem o NAT, e você tem o log do NAT. Então, o log do NAT vai te mapear as portas públicas e privadas, exatamente para isso que ele serve. Você vai ter um five tuple, que a gente chama, o termo em inglês para uma informação, uma sessão, ela é estabelecida através de 5 informações: porta, origem, destino, IP, origem, destino, e a aplicação que está sendo trafegada, ou até mesmo, a gente pode até identificar o usuário propriamente dito, não pelo IP, mas por outras questões relevantes aí que a gente consegue mapear. Então, tudo isso pode ser mapeado e registrado, não tem nenhum problema de fazer isso. E é uma lei do Código Civil, a lei que está escrita aí no artigo 1194, de 2002, do Código Civil. Tá legal? E a grande questão aqui, a grande recomendação é que cada um de nós se preocupe em fazer uma adoção de melhores práticas de governança, planejamento e operação, sendo que isso deve ser pensado no dia zero, o que a gente chama isso de privacy by design. Então, a gente cria tudo isso no dia zero, né? No próprio desenho das ferramentas, isso já deve estar dentro das informações. Mas eu tenho uma empresa que está no mercado há 20 anos e eu não tenho nada disso. Bom, então vamos refazer, mas tem que ser, essa preocupação ela é legítima, tá? É importante. Muito bem, então esse é o contexto do LGPD. Legal. Então, o que a gente vai fazer com tudo isso, né? Então, agora, pausa para os comerciais, né? Eu vou falar um pouco sobre a Houston, mesmo porque a Houston só está no mercado, no mercado brasileiro desde 2017, mas ela está no mercado global, ela tem presença global, ela foi fundada em 2006, então tem mais de década aí de presença desse fabricante no mercado. Então, nós somos uma empresa específica de cibersegurança. A gente está presente aí no mundo todo, nos principais mercados, né? Nas Américas, América Latina e no Brasil, né? Desde 2017. E a gente tem já um portfólio relevante de clientes, por volta de pouco mais aí de 18 mil, dos quais 100 estão listados na Fortune 500, né?
E um fato importante é que 40% dos colaboradores da Houston hoje estão focados em pesquisa e desenvolvimento, o que indica que a empresa é uma empresa de inovação e de investimento em novas tecnologias, né? Para isso, a gente já teve uma lista interessante de reconhecimentos, e o principal reconhecimento que a gente gosta de falar é o reconhecimento do Gartner. Então, hoje não, desde 2014 a gente está no quadrante mágico do Gartner para firewalls, né? Network Firewalls, o último que foi divulgado foi em novembro de 2020, e nós estamos aí quase já na fronteira dos visionários, né? Então é interessante, porque a gente tem evoluído nos últimos anos e está caminhando cada vez mais para esses quadrantes mais relevantes dentro da metodologia de quadrante mágico do Gartner. Do lado direito, aí sim uma pesquisa, um estudo divulgado aí já em fevereiro desse ano, chamado Gartner Peer Insights Voice of the Customer. Isso quer dizer o seguinte, é uma pesquisa, uma campanha do Gartner, que divulga e pede aí que voluntários, clientes, pessoas que operam dentro das empresas, falem sobre a experiência que elas têm com os fabricantes. E no nosso caso aqui, a Houston teve uma pontuação de 4,8 de 0 a 5, como sendo aí empresas de escolha do cliente. Então, tem diversos critérios que são adotados, e a gente acabou ficando nesse grupo seleto aqui. Essa lista aqui não é uma lista de quem está à frente ou quem está atrás, simplesmente foi adotado aqui ordem alfabética, tá legal? Mas a gente ficou aí à frente de outras empresas desse grupo aqui, com uma nota aí de 4,8, tá legal? Então, só para apresentar aí a Houston como uma empresa que tem um reconhecimento importante no contexto global. Agora eu vou passar rapidamente, esse é o slide que eu mato vocês, né, que é o portfólio, e graças a Deus cabe tudo num único slide, né? É importante a gente poder ter uma mensagem clara de como é que a gente está se posicionando no mercado. Então, quer dizer, eu tenho aqui as soluções de perímetro, né, que na verdade é as soluções que a gente vai acabar falando mais com vocês. A gente vai falar muito da solução de CGNAT, né, que já é o próximo slide. E aí a gente pode discutir mais para frente o IPS. Esse cara laranjinha aqui é muito legal, porque ele traz todo o monitoramento em redes internas, além do perímetro, ele também trata aí vazamentos, né, de dados entre servidores e hosts, né? Então isso é mais para um ambiente interno. Mas falando de ISPs, né, a gente vai falar de firewall, são diversos tamanhos, eu posso posicionar, ou vocês podem posicionar um firewall como parte da oferta de serviço de vocês de segurança, pode ser um filão importante para vocês, né, para receitas. Eu tenho também soluções aí para data center, então, só para vocês terem uma ideia, 1.2 terabits é a caixa maior que nós temos, que é essa caixa que está no desenho aqui, na foto. Eu tenho também soluções para nuvem, né, de nuvem pública, nuvem privada. Então, o Cloud Edge é o firewall virtual e o Cloud Hive vamos falar assim, a solução de visibilidade e segurança para ambientes virtualizados, né, de data center privado. Eu tenho aqui embaixo vários serviços que vão ser ativados nas caixas que a gente está aqui demonstrando, ou nas soluções virtuais, e cada serviço desse traz uma metodologia de segurança, de tratamento de ameaças, e prevenção de ameaças e mitigação, né? Então, a ideia não é entrar muito no detalhe aqui, mas é assim que a gente vai entregar para vocês. Prevenção de intrusão, antivírus, filtro URL, anti-spam, e assim vai. Eu vou falar desses dois últimos mais para frente. E uma camada aqui de gerência, muito interessante aqui a ferramenta de auditoria, porque ela vai estar justamente orquestrando a análise de logs que vocês são obrigados a armazenar,
Então, eu vou gerar relatórios, vou gerar inteligência para que consiga se identificar aí, eventualmente um problema de LGPD e tal, e como isso vai ser mitigado, tá bom? Então, o HSE é importante, o HSM faz a gerência global das soluções, né, a visibilidade e tudo isso, e o CloudView também opera na melhoria da visibilidade do monitoramento e análise das ameaças e daquilo que está acontecendo dentro da rede como um todo. Tá? Então, vou seguir aqui. Então, assim, a gente agora eu vou falar agora a gente está no momento aqui que eu vou falar das soluções, né? E essas soluções elas vão ter um foco bastante operacional, de excelência operacional. E aí, no último slide, eu vou falar também sobre as sugestões de serviço de valor agregado, SVAs, para vocês, né? Sugestões. Então, o CGNAT, para muitos de vocês, já é uma realidade e já é o dia a dia de vocês. Então, o CGNAT nada mais é, o Carrier Grade NAT, nada mais é do que o NAT que a gente já tem lá da década de 80, só que em larga escala, né? Porque vocês são operadoras, vocês tratam muitas sessões, muitos usuários, então vocês vão ter aí que lidar com a tradução, né? a transferência, o translation de portas e IPs, né? De PV4 para IPv4. Então aqui está o CPE, então no cliente eu tenho a rede privada, que é uma rede 192 ou 68, qualquer coisa assim, é traduzida para uma rede privada da operadora, então de IPv4 para IPv4, e mais uma vez, chegando aí no ponto de backbone aí de acesso ao backbone da operadora, eu faço mais uma tradução de IPv4 para IPv4, por isso que a gente fala 444, né? E aí eu agrego tudo isso e tem um tubão aqui que leva todo esse pessoal aqui, esses clientes, para a internet. Eu posso também usar, que não é muito comum no Brasil, mas é possível também, que esses elementos aqui de Large Scale Net façam tradução de IPv6 para IPv4. Então, IPv4, IPv6, IPv4, 464. Então, é isso que é, a grosso modo, o CGNAT. Tá? Então, é disso que a gente está falando. Ele resolve o problema de falta de IPs públicos que já não estão mais disponíveis. Aí eu vou falar de algumas coisas interessantes aqui. Tem uma metodologia para melhorar essa questão aí da visibilidade e mitigação de ataques, né? Que é fazer todo uma verificação da reputação de cada IP que acessa o backbone da operadora, que passa aí pelo file, né? Então, é uma inteligência de classificação de ameaças. Então, eu sei que aquele IP hacker.com é um IP que tem uma reputação questionável. Então, beleza. Eu vou colocar esse cara numa base de dados e toda vez que hacker.com for querer acessar alguma coisa, eu vou bloquear esse cara com uma política, por exemplo. Ou eu vou logar e falar, ó, passou por aqui esse cara aqui. Então, tem diversos tipos de classificações. Eu posso ser esse hacker pode ser um host botnet, pode ser um proxy server, tal, um scanner, um atacante de denial of service, né, de disruptura de serviço, e assim vai. Né? Então, é importante considerar essa metodologia para melhorar, para limpar toda essa problemática dos acessos. Igualmente, eu tenho aqui a prevenção de botnet, né, contra botnet command and control. Então, o que é esse botnet? É a rede de robôs, né, de bots. Então, como é que funciona isso? O hacker, né, ele pode explorar alguma porta, alguma coisa que está aberta dentro da rede, né, e conseguir ganhar acesso a um servidor, por exemplo. Ele vai lá e instala um softwarezinho, né, uma aplicaçãozinha, que é capaz de fazer um scan na rede e entender quais são os elementos que podem ser explorados. E assim ele vai fazer todo um estrago na rede para fins de extração de algum ganho financeiro, né, para fins de ganhos financeiros,
do tipo ransomware, ou do tipo realmente conseguir uma base de clientes, e essa base de clientes vale milhões, né? Então, pode ser vendido no mercado negro, inclusive. Então, quer dizer, é muita coisa que pode dar errado, né? Se eu não tomar o cuidado aí de evitar os botnets, tá? Então, é basicamente isso que a coisa acontece. Eu tenho também uma preocupação específica com o DNS. Então, o DNS é um ponto super sensível, porque ele vai não só facilitar, se ele não estiver bem protegido, ele vai facilitar o acesso às máquinas dos hackers, e além disso, pode causar indisponibilidade. Se eu alterar as tabelas de DNS, os clientes não conseguem chegar nos sites que eles precisam acessar e causa a indisponibilidade das mais diversas. Então, isso é complicado, pessoal. Muito bem, seguindo aqui, a gente já está aí mais para o final aí da apresentação, para a gente poder ter tempos aí para um tempo aí, pelo menos uns 10, 7 minutos para perguntas e respostas. Então, aqui eu coloco de uma maneira mais sintética quais são os benefícios e soluções da Houston para vocês. E a gente pode discutir em reuniões adicionais a essa aqui, como é que a gente consegue endereçar essas questões aí. Nesse momento aqui, eu estou mais focando em benefícios que vão melhorar a qualidade do serviço prestado para que sejam mais confiáveis e fiquem mais disponíveis. Então, vamos lá. Então, a gente já falou do CGNAT, então a problemática do fim do IPv4 vamos falar assim, dos desafios de adoção do IPv6. Tem uma questão específica dos gamers, pessoal. Então, hoje existe aí realmente uma quantidade enorme de gamers. Eu não sou particularmente um gamer, mas é um mercado importantíssimo para todos nós. Esse pessoal realmente gasta muito tempo acessando aí aplicações de games, né? Mas qual que é a questão aqui? Aplicações de games, ou até mesmo VoIP, peer-to-peer, eles têm algumas características que acabam complicando a vida das operadoras quando elas tentam colocar tanto IPv6 como os mecanismos de NAT e CGNAT. Então, para isso, tem uma funcionalidade super interessante chamada Full ConNet, que a gente chama aí também entre nós aqui de One-to-One NAT. Então, quando isso acontece, eu vou permitir um controle, um mapeamento do NAT, de tal maneira que quando eu estou aqui, eu sou eu sou um usuário da operadora X, e eu quero fazer um jogo que está na nuvem, né? Eu quero jogar um jogo que está na nuvem. Eu posso sair pela internet, pela fibra e chegando até a operadora, né? Saindo para a internet, e aí eu tenho um mapeamento específico para um a um dos IPs públicos e privados que eu estou usando. Mas se alguma outra pessoa for querer jogar comigo, né, vai ter dificuldade se eu não tiver o Full ConNet, porque se eu não tenho esse one-to-one, essa pessoa que vai querer me acessar, né, através da aplicação em nuvem, de maneira segura, né, ela não vai me encontrar, porque o mapeamento não foi feito dessa forma. Então, é uma funcionalidade que vai permitir que funcione aí para os gamers esse jogo entre várias pessoas, né? Então, é simples assim. Pode dar muita dor de cabeça se não tiver esse full ConNat ou um controle de aplicação específico para trabalhar com o NAT 444. Tá legal? Então, a gente consegue resolver essa questão aí através dos nossos equipamentos. Já falamos aí de compliance, auditoria LGPD. Então, a questão toda aqui é uma governança de logs. Então, os equipamentos aí fazem envio de logs NAT 444 para o Houston Security Audit, que faz a governança dos logs, faz cópias e backups em servidores do tipo syslog, por exemplo, né? E aí tem toda essa governança estabelecida, porque eu preciso armazenar esses dados por lei, né? Eu não posso deixar, eu não posso perder essa informação, e não posso que essa informação também, e também não posso permitir que essa informação seja vazada por ações aí de ataques, etc.
Eu tenho aqui também toda a problemática de links de internet e banda, que não é uma coisa barata, né, para vocês. São recursos limitados. Então, eu posso implantar políticas que identificam aplicações, ou usuários, ou tráfegos, ou grupos, ou regiões. Eu posso fazer todo o controle dessas aplicações e ajustar dinamicamente a banda, fazendo balanceamento de tráfego e implantando políticas de QoS inteligente. Tá? Então, isso dá para fazer bem tranquilo também. E, finalmente, eu tenho aí ameaças crescentes de segurança que podem causar indisponibilidade e perdas financeiras. Então, para isso, tem uma série de funcionalidades que eu já coloquei lá como parte aí dos serviços prestados aqui dentro das caixas, dentro das soluções virtuais também. Então, a gente vai entregar soluções para esse tipo de problema, né? Que vai sempre existir. E, finalmente, esse é o último slide aqui. Vamos falar um pouco sobre sugestões de serviços agregados, né? De serviços de valor agregado que a gente pode trabalhar juntos aí, todos nós que estamos nessa chamada aqui. Então, tem uma sugestão que é específica aí para ofertas para pequenos escritórios e carteira corporativa, que é fazer segurança as a service. Então, vocês podem eventualmente montar um portfólio de serviços que vai agregar valor à oferta já existente, eventualmente de conexão, né? Da maneira que for, através de rádio, através de fibra, quando surgir aí 5G, ou até mesmo Wi-Fi dentro dos escritórios, dos pequenos escritórios, das casas, né? Então, isso pode fazer parte de uma oferta como serviço. E aí, para isso, a gente pode pensar aí juntos qual o melhor firewall, porque são vários tamanhos de firewall que a Houston pode ofertar, né? Até desde o pequeno escritório até para grandes empresas. E tem a solução daquela caixa laranja que eu comentei lá atrás, né? Então, a caixa laranja, eu falo laranja porque ela destoa das outras aqui para fixar na memória de vocês. Né? Não é porque ela é bonita que eu vou comprar, né? Que a gente vai comprar. É porque ela vai, de fato, fazer todo o monitoramento com inteligência artificial, mecanismos de prevenção e detecção de comportamental da rede, né? Então, isso vai trazer também uma oferta de serviços para dentro da rede. Então, eu tenho a atuação no perímetro, na borda, e eu tenho também soluções para tratar os tráfegos internos da rede interna do cliente, do nosso cliente, né? Tanto para ambientes com servidores, como para rede como um todo, a rede interna como um todo, né? Então, isso é uma ideia. Uma outra ideia é aproveitar aí esses 7,3 milhões de pessoas no Brasil que estão fazendo home office, né? Com um potencial de chegar aí isso é 9%, né? Chegar a 25% desse montante. Para todo esse contingente de pessoas vai precisar ter uma conexão segura entre a casa e a empresa, ou entre a casa e a nuvem, por exemplo, um Office 365, por exemplo, um Azure, por exemplo, uma AWS, né? Toda uma série de ofertas de software as a service, né? De softwares na nuvem. Então, para isso, existe a solução de conexão segura da Houston para VPNs e para controle de acesso para esses funcionários, para essas pessoas. Ao ponto de eu criar políticas, por exemplo, que coordenem que existe um horário comercial. Então, deu lá, sei lá qual horário comercial que vocês podem considerar. Deu lá às 6 da tarde, 5 da tarde, o acesso pode ser simplesmente cortado. O acesso não se dá mais. Então, eu faço aí um acesso por tempo, né? Por calendário, vamos falar assim. Eu tenho aí também, a gente já falou algumas vezes aí sobre serviço de gestão de armazenamento de logs. Então, vocês podem ofertar isso para os seus clientes, colocando aí um HSA na rede. Esse HSA não necessariamente precisa estar na rede do cliente, ele pode receber esses logs,
né? E aí todo um serviço por exemplo, uma vez por mês vocês geram um relatório, entregam para o cliente com todas as ameaças, com tudo que aconteceu dentro dessa rede do cliente, e assim pode ser um serviço relevante para vocês. E, finalmente, serviços gerenciados, que a gente chama, né, do estilo Network Operation Center ou Security Operation Center, NOC, SOC. Então, eu coloco lá uma governança global da rede, dos dispositivos de rede, e eu falo também de SD-WAN, né, que é toda a coordenação e governança dos acessos de WAN, de Wide Area Network, através de uma camada de software, que a gente chama de Software Defined WAN. Bom, pessoal, eu acho que, em termos gerais, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu fiz algumas provocações, eu não estou aqui para responder, para ter contar para vocês tudo o que vocês têm que fazer. São ideias, eu estou aqui aberto a discutir sobre isso. A gente realmente é bastante humilde e acha que a gente pode trabalhar em conjunto com vocês. Então, eu estou aqui à disposição e ficou um pouco em cima, talvez, mas a gente tem alguns minutinhos aí para tratar algumas perguntas e respostas. Como é que vocês querem fazer? Dá para liberar o microfone ou vai ser muita bagunça aqui? Não, por mim pode liberar o microfone, não tem problema não. E já tem uma Legal, pergunta da Alice, que é legal. durante quanto tempo a obrigatoriedade da guarda dos logs? Legal, eu não tenho uma ideia muito boa do lado jurídico da coisa, né? Não passou desapercebido pelo meu estudo dessas questões. O que eu sei é o seguinte: eu já falei com um cliente que me falou que pelo menos um ano tem que estar o repositório aí desses logs intacto. Alguém pode responder para mim? De repente, obviamente, algum de vocês deve ter essa resposta. Alguém se arrisca aí? Vamos provocar vocês. O microfone, pessoal, é só habilitar ele aí, só clicar em cima que habilita ele para som. Tá. Alguém pode usar o chat também, se alguém souber essa resposta aí, a lei, eventualmente. Mas, Alice, dá para descobrir e te responder aqui num outro momento. Eu acho que é um ano. Alguém tem mais perguntas? Alguma dúvida que precisa? Comentário. Comentário? Realmente é o último slide. Faz sentido isso para vocês? Alguém quer comentar alguma? É até um momento interessante estar com um grupo aqui de pessoas, né? Que tem aí realidades, desafios. De repente alguém pode colocar, não precisa expor a empresa, não precisa falar nada confidencial. Talvez colocar algum cenário. A gente tem aqui alguns minutos que a gente pode conversar em conjunto aqui. Talvez seja interessante. Legal. Então, o Luiz está aqui colocando sobre um SD-WAN e o Ravel. Problemas com VPN resolve usando o Houston. SD-WAN. Então, vou falar rapidamente sobre SD-WAN. SD-WAN, para quem começou nessa vida de networking aí, quando tinha cabelo ainda, né? A SD-WAN, na verdade, é uma maneira de simplificar e de tornar mais eficiente a gestão, a governança de acessos e políticas de roteamento dentro de uma rede WAN, né? de uma mesma empresa, né? Então, como é que funciona isso? Eu tenho um elemento central que eu chamo de collector ou orquestrador, que vai ter a visibilidade de todas as pontas, eventualmente os devices e as redes vão estar distribuídas entre localidades. Então, eu tenho lá 50 localidades. Cada uma dessas localidades tem um elemento de borda, que no nosso caso aqui é um firewall. Esses elementos fazem VPNs com um ponto central, que eu chamo de hub VPN, e o elemento de orquestração
facilita a criação e implantação de políticas de configuração para que cada um desses devices, que pode estar conectado a mais de um link, né, de saída, tome a melhor decisão de por onde trafegar, por qual link deve ser trafegado naquele momento, aquela aplicação, aquele usuário, etc. Então, a Houston tem uma solução completa para fazer essa orquestração, e eu posso demonstrar isso num outro momento. Paulo, se você quiser saber mais sobre isso, além da breve explicação que eu fiz aqui, a gente pode marcar sem problema nenhum, coloca o pessoal aqui, a gente faz demonstração e mostra um pouco mais em detalhes. Legal? Então é isso. Aí aqui a questão da VPN resolve usando o Houston? Sim, a VPN tem diversos tipos, SSL VPN, IPsec VPN, e tem várias maneiras de operar, mas hoje em dia, com os wizards e com a maneira orientada de fazer a configuração e com a interface gráfica, fica bem rápido e simples de configurar uma VPN, né? E aí eu acho que acaba resolvendo boa parte dos problemas de conectividade, principalmente trazendo segurança e orquestração e gestão, né, para esses acessos como um todo. Então a gente pode falar também sobre esse assunto de maneira bastante ampla, né? Melhor dizendo, de maneira bastante específica, num momento também que a gente pode conversar. Legal, o pessoal também está comentando aqui que está agradecendo aqui as informações que a gente passou, né? Alguém arrisca? Acho que eu vou dar a última rodada aqui, a última chance de fazer comentários e perguntas. Uma outra coisa que é importante ressaltar é que a gente abre a oportunidade do ISP fazer uma POC, fazer uma prova de conceito do produto. Sim. Então, se o provedor estiver interessado na solução, a gente pode, a JMC e a Ground podem agendar uma POC para o pessoal conhecer e ver a robustez da solução da Houston. Legal, obrigado. Obrigado, João. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então, vamos fechar. De qualquer jeito... tem uma pessoa que está interessada na POC aqui. Bacana, o próprio Luiz. Tá. Não, legal, Luiz. Eu vou pedir para você entrar em contato com o Paulo, da Ground, e aí a gente agenda uma POC para você, de acordo com a tua necessidade. Tá? Então, nós estamos abertos aí a fazer isso aí. Bom, gente, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Eu acho que foi muito bom essa apresentação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês falam com o pessoal da Ground ou com o pessoal aqui da JMC, que a gente vai estar aberto e passa as questões para o André, e o André vai estar nos ajudando aí, respondendo. E realmente eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado, pessoal. Também agradecer o tempo de vocês e bom final de dia aí para todo mundo. Tá, joia. Beleza, André, muito obrigado, viu? Obrigado. Valeu, André. Valeu, João. Obrigado aí por tudo, viu? Obrigado, Paulo. Volpe. Obrigado a todos. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau.